Paz do Senhor, irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Devocional com Deus. Se esta mensagem falar ao seu coração, curta e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Hoje, nossa meditação será no capítulo 4 de Isaías, tendo como versículo base Isaías 4, verso 2. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra será o orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel. Isaías 4, verso 2. Para compreendermos melhor o significado deste capítulo, precisamos olhar para os capítulos anteriores. O livro de Isaías foi escrito pelo profeta Isaías, que viveu em Judá durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Ele foi chamado por Deus para profetizar sobre o juízo divino contra Judá e as nações, mas também sobre a esperança futura da redenção. Nos capítulos 1 a 3, Isaías denuncia o pecado e a corrupção de Judá. O povo estava vivendo em rebeldia contra Deus, praticando idolatria e injustiça social. Como consequência, Deus declarou que traria juízo e disciplina sobre eles. Em Isaías 1, verso 4, diz: Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da descendência de malfeitores, dos filhos corruptores. Abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e voltaram para trás. No capítulo 3, Isaías descreve a queda da liderança de Jerusalém e Judá. Os líderes eram corruptos, e Deus declarou que removeria deles toda a sua estrutura de segurança. Em Isaías 3, verso 12 lemos: Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres dominam sobre ele. Povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. O capítulo termina anunciando que o juízo de Deus cairia sobre os orgulhosos e soberbos. Jerusalém sofreria, e o povo experimentaria tempos de grande dificuldade. No capítulo 4, vemos a promessa de restauração. Agora que entendemos o cenário de julgamento nos capítulos anteriores, chegamos ao capítulo 4 de Isaías, onde Deus revela uma mensagem de esperança. No versículo 1, o desespero das mulheres de Jerusalém. Veja o que diz: Naquele dia, 7 mulheres agarrarão um homem e dirão: Nós comeremos do nosso próprio pão e nos vestiremos de nossas próprias roupas, apenas deixe-nos levar o seu nome. Tire de nós a nossa vergonha. Este versículo continua a ideia do capítulo anterior. O juízo de Deus sobre Judá resultaria em morte e destruição, deixando a população masculina drasticamente reduzida por causa das guerras. As mulheres, desesperadas, aceitariam qualquer condição para se casarem, pois na cultura da época, estar sem marido era motivo de vergonha e insegurança. No versículo 2, o renovo do Senhor, lemos: Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra será o orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel. Aqui temos a mudança de tom. Após falar de juízo e sofrimento, Isaías traz uma mensagem de restauração. O renovo do Senhor é uma referência profética ao Messias, Jesus Cristo. Ele traria beleza e glória àqueles que sobreviveriam ao juízo divino. Isso significa que, depois do período de disciplina, Deus restauraria seu povo e traria um futuro glorioso. Nos versículos 3 e 4, o remanescente santo, veja o que diz: Os que forem deixados em Sião, os que restarem em Jerusalém, serão chamados santos, todos os que estão inscritos para a vida em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela com o espírito de juízo e com o espírito de ardor. Aqui vemos que nem todos seriam destruídos no juízo. Um remanescente fiel seria preservado e chamado santo. Deus limparia Jerusalém, purificando o seu povo do pecado. No versículos 5 e 6, a presença de Deus como proteção, veja o que diz: O Senhor criará sobre todo o monte de Sião e sobre os que ali se reunirem uma nuvem de dia, um fumo e um resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá um dossel. Haverá um abrigo para a sombra contra o calor do dia, um refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Esta é uma referência direta à presença de Deus no deserto durante o Êxodo, quando ele guiava o povo com uma nuvem de dia e fogo à noite. Isaías mostra que, no futuro, Deus habitaria novamente entre o seu povo, protegendo e guiando-os. Isso nos aponta para a proteção e direção de Deus sobre aqueles que vivem na sua presença. Vejamos aqui erros que devemos evitar.
Primeiro, ignorar os avisos de Deus. Assim como Judá recebeu muitos alertas antes do juízo, Deus sempre nos dá sinais para voltarmos ao caminho certo. Segundo, confiar em nossa própria força. O povo de Judá achava que poderia viver independente de Deus, mas isso trouxe destruição. Precisamos reconhecer nossa dependência dele. Terceiro, acreditar que o juízo de Deus nunca virá. Muitos viviam como se nunca fossem prestar contas a Deus, mas o juízo chegou. Precisamos viver com temor ao Senhor. E também vejamos pontos positivos desse texto em nossas vidas. Primeiro, Deus sempre preserva um remanescente fiel. Mesmo nos momentos de maior crise e juízo, Deus não abandona completamente seu povo. Ele sempre reserva um grupo de fiéis que permanece de pé. Isso nos ensina que, independentemente das dificuldades, Deus tem um propósito para aqueles que andam segundo a sua vontade. Nos tempos de Isaías, a nação de Judá estava corrompida, mas Deus prometeu preservar um remanescente santo. Da mesma forma, hoje, em meio a um mundo que se afasta dos princípios bíblicos, Deus continua levantando um povo fiel para cumprir seus propósitos. Se escolhemos caminhar com Deus, podemos ter a certeza de que Ele nos guardará, mesmo em tempos difíceis. Em Isaías 4, verso 3 diz: "Os que forem deixados em Sião, os que restarem em Jerusalém, serão chamados santos, todos os que estão inscritos para a vida em Jerusalém." Isso nos lembra que não estamos sozinhos. Ainda há muitos que amam e servem ao Senhor. E se formos fiéis, Ele nos preservará para a sua glória. Segundo, o renovo do Senhor traz esperança e restauração. A promessa do renovo do Senhor em Isaías 4, verso 2 aponta para Jesus Cristo, o Messias. Ele é aquele que traria beleza, glória e restauração ao povo de Deus. Isso nos ensina que, mesmo depois de períodos de destruição, Deus tem poder para restaurar todas as coisas. Quantas vezes, por causa dos nossos pecados, enfrentamos momentos de disciplina e tristeza? Quantas vezes vemos áreas da nossa vida destruídas, sem esperança? Mas a boa notícia é que o renovo do Senhor nos alcança com restauração. Em Isaías 4, verso 2 diz: "Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra será o orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel." Se confiarmos em Jesus, Ele pode transformar cinzas em beleza, choro em alegria e fracasso em vitória. Escute isso: seu casamento está destruído? O renovo do Senhor pode restaurar. Escute isso: seu coração está ferido? O renovo do Senhor pode curar. Escute isso: você se sente distante de Deus? O renovo do Senhor pode trazer você de volta para perto dele. Se Deus prometeu isso para Israel, Ele também pode fazer na sua vida. Terceiro, a presença de Deus nos protege e guia. Nos versículos 5 e 6, Isaías faz uma poderosa referência ao cuidado de Deus no deserto. Assim como Ele guiou o povo com uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite, Ele promete estar presente e proteger aqueles que confiam nele. Em Isaías 4, versos 5 e 6 diz: "O Senhor criará sobre todo o monte de Sião e sobre os que ali se reunirem uma nuvem de dia e um fumo e um resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá um dossel. Haverá um abrigo para a sombra contra o calor do dia, um refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva." Isso significa que, não importa o que aconteça, Deus é o nosso refúgio e segurança. Se o calor da provação estiver intenso, Deus será sua sombra refrescante. Se as tempestades da vida estiverem fortes, Deus será o seu abrigo. Se você não souber para onde ir, Deus será a luz que guia seus passos. O mesmo Deus que cuidou de Israel no deserto e prometeu proteção ao remanescente fiel continua cuidando de nós hoje. Em Salmos 1:2, verso 5, "O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita." Se você está passando por momentos de incerteza e medo, confie. Deus está com você, protegendo e guiando os seus passos. O renovo do Senhor mencionado em Isaías 4, verso 2 é uma referência direta a Jesus Cristo. Esta escrita em Isaías capítulo 11, verso 1, "Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará." Jesus veio para restaurar tudo que foi perdido pelo pecado. Assim como Judá enfrentou o juízo, mas recebeu a promessa de restauração, todos nós pecamos e merecemos o juízo,
mas em Cristo temos redenção e vida nova. Se você sente que sua vida está arruinada, lembre-se, Deus tem um plano de restauração para você. Entregue sua vida ao renovo do Senhor e permita que Ele transforme sua história. Deus abençoe, amamos vocês. Até a próxima!